Pessoal, então vamos para a segunda parte da aula. Eu já coloquei o PowerPoint referente à aula referente à nossa aula aqui referente à aula no chat da sala. Amanhã eu vou colocar as aulas também lá no YouTube e eu vou deixar esse PowerPoint com o link no, no Google Drive para vocês acessarem também, né? A aula sempre fica salva lá naquela pasta da Microsoft, mas eu também coloco no YouTube. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Bem, então eu estava falando para vocês que quando teve aquele primeiro modelo atômico, né, eles chamavam de modelo da nuvem de passas, né, do pudim de passas, porque eles falaram que o átomo tinha um núcleo e uma nuvem eletrônica, só que ninguém sabia como que esses elétrons estavam na nuvem eletrônica, né? Então eles falavam que seria assim como as passas estariam num pudim, né? Você imaginava que o elétron era uma coisa estática. Aí, com o tempo, aí com essa última teoria, que é a teoria que a gente usa até hoje, você vai pensar que os elétrons eles vão estar cada hora numa posição diferente no espaço, né? O, o número quântico principal vai dizer o tamanho do orbital. Então, você imagina que o orbital 1s é menor que um orbital 2s. Um orbital 7s vai ser bem maior do que um orbital 1s, né? E também você pode imaginar que alguns elétrons vão estar mais próximos do núcleo do que outros. Então você imagina que os elétrons que eles estão mais da camada mais externa, eles vão sofrer uma atração maior do que os elétrons que estão na camada mais interna, né? É o que a gente chama de blindagem. Então por essa razão da blindagem, você imagina que quando o número de prótons vai aumentando, ou seja, quando você caminha ao longo de um período da tabela periódica, você imagina que o tamanho do átomo diminui. Então, é o que eu falei, se depois a gente vai falar de propriedades periódicas, né? Então, se você clicar aqui nessa tabela periódica e colocar... Então, aqui a gente tem o Chemical Group, Standard State, massa atômica, configuração eletrônica, ao raio atômico. Então, se você colocar de novo o raio atômico, você vai ver que quando você desce numa família, o tamanho aumenta, ó. Então, do flúor para o antimônio, o flúor é 135, o cloro tem os mesmos elétrons de valência que o flúor, só que com um número quântico maior. Então, o flúor é 135, o cloro é 175. Quando você desce do cloro para o bromo, você já vai para 183. Do bromo para o iodo, 198. Então, você tem uma tendência geral de quando você desce numa família da tabela periódica, do tamanho do átomo aumentar. Então, você imagina que o sódio é maior do que o lítio, que o potássio é maior do que o sódio, que o rúbio é maior que o potássio, assim sucessivamente. E à medida que você anda da esquerda para a direita, o tamanho do átomo também diminui, justamente por causa dessa blindagem. Então, você imagina que quanto mais à direita você estiver na tabela periódica, menor vai ser o átomo. Então, você diz que o tamanho do átomo diminui quando você vai da esquerda para a direita e que ele aumenta quando você vai de cima para baixo. São as tendências periódicas. Dessa forma, se você olhar, um dos menores átomos que você vai ter é o flúor, né? O único átomo que vai ser menor do que o flúor é o hidrogênio. No entanto, o hidrogênio tem apenas um próton e um elétron, né? O flúor já tem 9 prótons. O flúor já tem 9 prótons e 9 elétrons, certo? Então, aqui são as tendências periódicas. Então, já falando para vocês da distribuição eletrônica, eu já explico para vocês a primeira propriedade periódica. Então, lembre-se, se eu ando da esquerda para a direita, o meu tamanho diminui. Se eu ando de cima para baixo, meu tamanho aumenta. É claro que nesse meio caminho a gente tem nesse caminho todo, né, a gente tem algumas anomalias. Então, se a gente pegar aqui indo do índio para o estanho,
o estânio é maior do que o índio. Aí o antimônio, ele é menor do que o estânio, que está de acordo com o que a gente previu. No entanto, o telúrio tem praticamente o mesmo tamanho que o antimônio. E, por sua vez, o iodo, ele é menor do que o telúrio e o antimônio, que é o que a gente esperava. Tá? Então você pode observar que do índio para o estanho tem uma anomalia. Né? O estanho, eu estou falando que à medida que você vai da esquerda para a direita, o tamanho diminui. Só que, no entanto, o índio ele acaba sendo menor do que todos os outros que precedem ele. Né? O índio acaba sendo menor do que o estanho, que o antimônio, que o telúrio e o iodo. Né? Mas você imagina que do estanho ao iodo, essa tendência periódica é preservada. Você vê que o tamanho diminui, o raio atômico, né, do estanho para o iodo diminui. Né? Quando você fala dos metais de transição, porque você está colocando os elétrons em camadas internas, né? Quando você está colocando os elétrons no metal de transição, você está colocando os elétrons em uma subcamada D, que tem um número quântico principal menor. Né? Então você pode ver que a redução de tamanho nos metais de transição, ela não é tão grande até você chegar nas duas últimas famílias, né? A família do cobre e do zinco. Bem, então continuamos a nossa discussão. Então aqui você imagina que você tem a tabela periódica. Aqui a tabela periódica está distribuída pelos orbitais, né? Os orbitais que têm os elétrons da camada mais externa. Né? Então você imagina que os elementos, os metais alcalinos e alcalinos terrosos têm os seus elétrons da camada mais externa em orbitais s. Aí você imagina que da família 3A à família 8A, os elétrons da camada mais externa estão em orbitais p. Nos elementos do bloco D, né, os elementos que ganham a família B, você imagina que os elétrons da camada mais externa estão em orbitais D. E nos lantanídeos e nos actinídeos, né, os elétrons da camada mais externa estão em orbitais F. Então, esse daqui é um exemplo da tabela periódica, se a gente não... você imagina que essa tabela periódica que vocês conhecem desde o ensino médio, essa tabela periódica aqui que eu estou apresentando para vocês, você está vendo que tem um buraco aqui? É nesse buraco que entram esses elementos aqui, os lantanídeos e os actinídeos. Por que eu deixo um buraco aqui e coloco eles aqui? Senão a tabela periódica ia ser desenhada assim. A tabela periódica ia ser desenhada dessa forma. Se eu não colocasse aquele buraquinho ali. Né? Então coloca aquele buraquinho ali na tabela periódica para ela não ter essa forma. Né? Então aqui a gente tem a distribuição conforme os orbitais. Né? Você imagina que você não precisa memorizar essa distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3p, 4s2, 3d10. Né? Não tem sentido você memorizar isso daqui, porque é muito difícil. E isso daí já tem pronto na tabela periódica. Tá? Então você não precisa saber fazer distribuição eletrônica, você só precisa saber aonde estão os elétrons da camada mais externa. Tá? E não basta você, olhando a tabela periódica, né, você já sabe o alumínio está na família 3A, tem 3 elétrons na camada mais externa. Mas não basta você saber que ele tem 3 elétrons na camada mais externa, você tem que saber que é um elétron no orbital s e 2 elétrons dois elétrons no orbital s e um elétron no orbital p. Né? Porque assim que você desce na família e você chega lá no talho, a diferença do orbital s de energia do orbital s para o orbital p é grande, que é o que a gente chama de efeito do par inerte. Né? A diferença de energia de um orbital s para um p se torna maior. Então você imagina que o alumínio não consegue perder só o único elétron que ele tem no orbital p sem perder os do orbital s. Né? Mas o tálio ele consegue perder só os elétrons do orbital s.
Então, você imagina que o talho forma cátions monovalentes e trivalentes. O alumínio só forma cátions trivalentes. Tá bom? Então, aqui, configurações eletrônicas, a maneira em que os elétrons estão distribuídos em torno dos núcleos dos átomos. Então, a gente tem aqui o princípio de Aufbau, orbitais com energia mais baixa são preenchidos primeiro. A regra de Rude, orbitais degenerados, aqueles com mesma energia, são preenchidos com elétrons, ocupando um elétron por orbital antes de serem emparelhados. E foi o que eu mostrei para vocês no caso do nitrogênio. Princípio da exclusão de Pauling, orbitais individuais podem até ter 2 elétrons, e cada um deve ter um spin de rotação diferente. Então, você imagina que toda vez que você tem 2 elétrons no mesmo orbital, eles vão ter spins diferentes. Então, você lembra que cabem 2 elétrons no orbital S, 6 no orbital P e 10 no orbital D. Então, aqui a gente tem o preenchimento dos orbitais, a regra de Rude. Os orbitais degenerados são preenchidos com elétrons antes que sejam emparelhados. Considere um conjunto de orbitais 2p. Então, é o caso do nitrogênio. Ele tem 3 elétrons para você colocar no orbital 2p. Você vai colocar cada um dos elétrons com um spin diferente em um dos orbitais. Aí você chegou no oxigênio, tem um elétron a mais. Aí esse elétron vai entrar aqui emparelhando com spin com número magnético diferente, oposto, um é positivo, o outro é negativo. Aí aqui a gente tem o princípio da exclusão de Pauling. Cada orbital pode ter até 2 elétrons, e cada um com rotação diferente. Então, você imagina que aqui, por exemplo, é um gás nobre em que todos os orbitais P estão preenchidos. Então, você tem 2 elétrons em cada orbital, cada um com um spin diferente. Configuração eletrônica e notação de orbitais em caixa. Então, a gente tem aqui, de novo, o caso do nitrogênio. Então, se você olhar na tabela periódica, a distribuição eletrônica do nitrogênio é 1s2, 2s2, 2p3, e é dessa forma que você faz a notação em caixa. A gente vai precisar dessa notação em caixa quando eu for falar para vocês como é que funciona o compartilhamento dos elétrons nas substâncias covalentes. Tá bom? Aí a gente vem com a configuração eletrônica. Então, não se esqueçam desses princípios, do princípio de Aufbau, configuração eletrônica no estado fundamental, e o elétron entra no orbital com menor energia disponível. O elétron vai para o orbital vazio se disponível. Não mais de 2 elétrons por orbital, cada um com um spin diferente. Então, não coloquem 3 elétrons no orbital, por exemplo. Mais configurações eletrônicas. Usamos um sistema de numeração para indicar elétrons em um átomo. É dado primeiramente por um número. Então, você imagina que esse número que vai primeiro é um número quântico. Então, no caso do nitrogênio, você tem a configuração eletrônica do hélio. Depois você tem 2s2, 2p3. Então, você imagina que esse 2 é o número quântico principal, ditado pela camada eletrônica do número do período. Segue-se uma letra minúscula. Então, essa letra minúscula é o tipo de orbital, se é um orbital S, P, D ou F. Então, segue um subscrito atribuído por um número que indica a quantidade de elétrons naquele orbital. Então, por exemplo, aqui a gente tem a distribuição eletrônica para os metais, para o lítio. Então, o lítio está na família 1A, ele tem número atômico 3. Isso quer dizer que ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Então, você faz a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s1. Então, coloca os 2 elétrons no orbital S para depois colocar um elétron no orbital... Desculpa, coloca 2 elétrons no orbital 1s para depois colocar o 1 elétron que falta no orbital 2s. Então, é por isso que o lítio, não só o lítio, mas todos os metais da família 1A, eles formam cátions monovalentes. Eles perdem um elétron para adquirir a configuração de gás nobre. Você imagina que o lítio, você pode obter o lítio metálico através de processos artificiais,
Só que o lítio metálico ele tem tanta tendência a perder esse um elétron que ele tem, e ele reage com a água de maneira explosiva a reduzir a água a hidróxido e liberar o gás hidrogênio. Tá? Então você imagina que quando você vê se você digita no YouTube coloca sodium and water, você imagina que isso quer dizer o quê? Que os metais alcalinos eles têm tanta tendência a perder o elétron que eles têm, que eles acabam até mesmo reduzindo a água. Tá? Eles chegam até mesmo a reduzir a água. O belírio, né? Se você olhar no belírio, ele tem número atômico 4, então você vai colocar 2 elétrons no orbital 1s e depois 2 elétrons no orbital 2s. Aqui está a notação de caixinhas, né? Então você vê aqui o caso do belírio, como que você faz a distribuição eletrônica. Então aqui eu coloquei o magnésio, o cálcio, o bário. Belírio, magnésio, cálcio e bário são metais alcalinos terrosos. Eles sempre vão formar cátions divalentes. Então lembra que metais alcalinos sempre formam cátions monovalentes, metais alcalinos terrosos sempre formam cátions divalentes. Já aproveitem e lembrem das regras de solubilidade. Né? Lembrem que todos os metais alcalinos terrosos formam sais solúveis, exceto quando formam sulfatos. Então você imagina que o sulfato de cálcio, o sulfato de bário são todos sais insolúveis. E os demais sais de metais alcalinos terrosos são todos solúveis, né? Exceto os carbonatos e sulfetos. Lembrem que os hidróxidos de bário e de rádio são solúveis, no entanto, os hidróxidos de magnésio e de cálcio são insolúveis. A gente tem o boro, né? O boro ele é usado para fazer alguns materiais de alta resistência. O boro está na família 3A, né? Então ele tem 3 elétrons na camada mais externa. Ele tem número atômico 5, que quer dizer 5 prótons e 5 elétrons. A distribuição eletrônica do boro está aqui. Então você imagina que você tem 5 elétrons para substituir. 2 no orbital 1s, 2 no orbital 2s e 1 no orbital 2p. Então você imagina que ele vai ter os elétrons da camada mais externa dele estão em orbitais 2s e 2p. O 2 é o número quântico principal, o S é o L, que é o formato do orbital. Então, mais uma vez, lembrem que os metais, os elementos da família 3A, eles sempre formam cátions trivalentes. À medida que você desce na família, né, então você começa com boro, alumínio, germânio, índio e tálio. Né, então você imagina que lá embaixo, a diferença do orbital S para o orbital P, a diferença energética é muito grande. Então, o tálio ele pode fazer cátions monovalentes e cátions trivalentes. O tálio ele pode perder só o elétron que ele tem no orbital P, ou pode perder todos os elétrons dele. Tá? Então, você imagina que os que estão lá em cima, como o alumínio e o germânio, eles só podem fazer cátions trivalentes. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem alguns exemplos, né? Aqui eu coloquei os exemplos, né? O sulfato de alumínio e o óxido de alumínio, né? Para você nunca esquecer que o alumínio forma cátions trivalentes. Então você imagina que o formato dos aletos e dos óxidos de galho, eles são os mesmos dos aletos e dos óxidos de alumínio, né? E aqui eu coloquei para vocês não esquecerem que o tálio ele pode formar cátions monovalentes e cátions trivalentes. Na verdade, no caso do tálio, o principal estado de oxidação dele é +1. Tá? Tem alguns livros que falam que o índio pode ter o estado de oxidação +1 e +3. Só que no caso do índio, o estado de oxidação mais estável é o 3 ainda. Aí a gente tem algumas curiosidades. Por exemplo, se você clica nessa tabela periódica do PubChem, a gente volta aqui para Electron Configuration. Oxidation States.
Ele fala que o índio, tá vendo? Ele coloca aqui o boro, o alumínio, o galho, e o índio só tem estado de oxidação mais 3. Ou seja, só formam cátions trivalentes. Enquanto que o tálio forma mais 3 e mais 1. Se você olhar nessa tabelinha da Royal Chemical Society, se você clicar no índio, vem aqui em Oxidation States, ele vai falar também que ele só tem o estado de oxidação mais 3. Mas eu tenho um livro didático que ele já fala que o índio existe no estado de oxidação mais 1 e no estado de oxidação mais 3, né? Uma coisa engraçada é que cada elemento químico ele ganhou um nome, né, por um determinado motivo, né? Como, por exemplo, o chumbo da palavra latina plumbium, que quer dizer pesado, né? O ouro, que também, por ele ser dourado, né, ele veio da palavra latina aureum, né, que é dourado. O índio ele foi descoberto por exames de espectroscopia e ele tem uma emissão na coloração do índico, né? Então, dessa banda de emissão que o metal tem, que é na coloração índica, ele ganhou o nome de índio, né? Mas não tem nada a ver com índio, né? Esse elemento químico. Então, continuando a nossa discussão, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês da família 4A. Né? Então, você imagina que Então, aqui a gente tem a família 3A e 4A, você tem o gálio e o germânio. Né? Então, você imagina que o gálio tem 3 elétrons na camada mais externa e o germânio tem 4 elétrons na camada mais externa. Então, você imagina que esse daqui são os formatos dos aletos de gálio. Né? Você imagina que é um aleto e um óxido para um cátion que é trivalente. E aqui é o formato, né, dos aletos e dos óxidos de germânio. Né? Você vê germânio Cl4 e dióxido de germânio. Né? Então, dessa mesma forma, quando você chega na família 5A, então agora você está na família do nitrogênio. Né? Então, quando você olha para a família do nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio, você vai ver que os principais estados de oxidação são menos 3, mais 3 e mais 5. Menos 3, mais 3 e mais 5. Você vai falar, poxa, professor, menos 3, mais 3 e mais 5. Então, ó, se você olhar para a configuração eletrônica, ó, acho que ficou feio de vocês visualizarem assim. Então, se você olhar para o arsênio, né, não só para o arsênio, né, mas como para o fósforo e para o antimônio, a única coisa que vai mudar é que no caso do fósforo, ao invés de 4 vai ser 3, e no antimônio, antes de 4, vai ser 5. Então, você imagina que todos os elementos que estão na família 5A, eles vão ter 2 elétrons no orbital S e 3 elétrons no orbital P. Então, você imagina que eles podem perder os 3 elétrons que ele tem no orbital P e formar um cátion trivalente. Eles podem perder os 5 elétrons, né, e ter o estado de oxidação mais 5. Tá? Então, você imagina que o arsênio, o fósforo e o antimônio, eles podem perder 3 ou 5 elementos, por isso o estado de oxidação mais 3 e mais 5. O estado de oxidação mais 3 é o seguinte, que você imagina que nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio, se eles ganharem 3 elétrons, eles assumem a configuração de gás nobre. Né? Então, por exemplo, no nitrogênio, na amônia, o estado de oxidação do nitrogênio é menos 3. Né? No fosfeto de hidrogênio, o estado que é o H3P, você imagina que o estado de oxidação do fósforo é menos 3. Tá? Então, basicamente, você imagina que nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio, eles podem ganhar 3 elétrons e assumir a configuração de gás nobre. Por isso, o estado de oxidação menos 3.
Eles podem perder os 3 elétrons que estão no orbital 4p, e por isso assumem o estado de oxidação mais 3. E podem perder todos os seus elétrons e ter o estado de oxidação mais 5. Né? Então é para isso que serve a configuração eletrônica. Né? É para isso que serve a configuração eletrônica. E mais para frente eu vou mostrar para vocês, né, porque a configuração eletrônica também serve para você predizer o número de ligações que um elemento pode fazer e a geometria de seus compostos. Isso daí a gente não vai ver na aula de hoje, que não vai dar tempo, mas com certeza eu vou mostrar isso para vocês na aula que vem. Então é para isso que serve a distribuição eletrônica, para predizer que tipos de cátions e de ânions que um elemento químico pode formar, e também para dizer que tipo de ligação química ele pode formar. Tá? Então vamos seguir na nossa discussão. Então aqui eu só queria mostrar uma coisa para vocês, ó, nessa tabelinha que eu coloquei aqui. Só que tem um detalhe, quando eu falo arsênio 3 e arsênio 5, pelo amor de Deus, não pensa que formam essas espécies aqui, não. Se você sair do meu curso e escrever arsênio mais 3 e arsênio mais 5, eles vão falar assim, poxa, mas esse cara aí não te ensinou nada de química, hein? Lembrem-se que existe o arsênio 3 e o arsênio 5, mas eles não estão na forma, eles não formam de jeito nenhum esses cátions aqui. Eles formam oxiânions, eles formam o arsenato eles formam o arsenato e o arsenito. Você imagina que no arsenato o estado de oxidação do arsênio é mais 5 e no arsenito o estado de oxidação é mais 3. Você imagina que o antimônio é a mesma coisa, né? Só que em vez de você colocar S, você coloca SB. Então você imagina que arsênio e antimônio, eles vão formar, o arsênio vai formar o arsenato e o arsenito. O antimônio vai formar o antimoniato e o antimonito. Tá bom? O estado de oxidação mais 3 e mais 5, tanto do arsênio quanto do antimônio, são na forma de oxiânions. Você imagina que o arsenato e o antimoniato é o mesmo que o fosfato. O fosfato não é PO4 3-. Então, isso é uma característica dos elementos da família 5A. Tá? Ele tem os estados de oxidação mais 3 e mais 5. Mais uma vez, né? Você imagina que no caso do arsênio e do antimônio, é muito fácil você ter o estado de oxidação mais 3 e mais 5. Você tem o fosfito e você tem o fosfato também. Então, essas mesmas duas espécies aqui, você imagina elas com fósforo. Você imagina que o fosfito ele é muito facilmente oxidado a fosfato. Então é muito raro um fosfito. Agora já o fosfato, ele é a espécie mais comum com fósforo. Por quê? Você imagina que a diferença de energia, mais uma vez, dos orbitais S e P para o fósforo que está lá em cima na tabela periódica é pequena. Tá? Então o fósforo ele forma fosfito, mas é raro. Não é nada estável. Agora já arsênio e antimônio, eles têm o estado de oxidação mais 3 e mais 5 bem estáveis, né? Que é o arsenito e o arsenato. Aí quando a gente chegar na família 4A, eles vão ter sempre a configuração eletrônica NS2, 2P2. Né? Então, ó, pode reparar, você vem aqui na tabela periódica, ó, o primeiro elemento é o carbono. A configuração eletrônica dele é L, o S2, 2P2. Você chegou no terceiro período, você tem o silício. 3S2, 3P2. Desceu para o germânio. 4S2, 4P2. Desceu para o antimônio. 5S2, 5P2. Para o chumbo. 6S2, 6P2. Então, mais uma vez, você imagina que o chumbo ele pode ter os estados de oxidação mais 2 e mais 4. O cátion, chumbo mais 2, ele é muito estável. E na forma de chumbo 4, você imagina que esse ânion aqui não existe, né? Perdão. Você imagina que esse ânion aqui não existe. O chumbo 4 é só o óxido de chumbo 4. Tá?
Então, você imagina que o chumbo 2 ele pode estar presente na forma de aletos ou sulfatos. Lembrem-se que os aletos e os sulfatos de chumbo 2 são todos insolúveis. O chumbo 1, o chumbo 2 também forma óxido de chumbo. E o chumbo 4 só é conhecido como óxido de chumbo 4. Eu estava falando com o pessoal do diurno da nomenclatura, tá? Você imagina que é errado você falar monóxido de chumbo e dióxido de chumbo, né? Já fazendo um gancho com vocês sobre as nomenclaturas. Lembra que quando você tem óxidos iônicos e óxidos moleculares. O óxido iônico vai acontecer quando? Quando você tem um metal ligado com oxigênio. O óxido molecular vai acontecer quando? Quando você tiver ametal, quando você tiver ametal ligado com metal. Então, se a gente chegar aqui na tabela periódica por grupos, né? Você vai ver que o oxigênio é um ametal e que o chumbo é um metal. Então, os óxidos de chumbo são óxidos iônicos. Então, eu tenho que falar óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4. É o manganês. O manganês 2 também forma óxido de manganês. Né? Então, você tem que falar óxido de manganês 2, óxido de manganês 4. Agora, por exemplo, os óxidos de enxofre. O enxofre é um não metal, então os óxidos de enxofre são óxidos moleculares. Então, você tem que falar dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Né? Então, você imagina que é errado eu falar monóxido de chumbo e dióxido de chumbo. Né? O correto é falar óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4. Aqui a gente tem o carbono, né? A gente tem a distribuição eletrônica dele. Você imagina que ele vai ter dois elétrons no orbital S e um elétron em 2 orbitais P. Aqui eu fiz um resuminho para vocês, né? Então você imagina que, por exemplo, o germânio está na família 4A, ele vai formar cátions tetravalentes, o que na verdade não ocorre. Você pode até observar que existe o cloreto de germânio, né? Só que o cloreto de germânio, quando ele reage com a água, o germânio não fica na forma de um cátion tetravalente, né? Ele vai acabar virando o óxido de germânio. Quando você chega na família, quando você está na família 4A, você ainda tem o estanho, né? Você imagina que o estanho pode perder os 2 elétrons que ele tem no orbital S ou todos os elétrons que ele tem. Olha lá na configuração da tabela periódica. O estanho tem 2 elétrons no orbital 5s e 2 elétrons no orbital 2p. Então, ele pode fazer cátions divalentes e cátions tetravalentes. Né? Só que você imagina que é muito fácil você oxidar o estado de oxidação mais 2 para mais 4. Que a diferença de energia que tem entre um orbital S e um orbital P no estanho é muito pequena. Já no chumbo, você imagina que a diferença é grande. Né? Então, o estado de oxidação mais 2 do chumbo é bem estável. Existem inúmeros sais de chumbo 2 que são muito estáveis em meio aquoso, o que já não acontece com o estanho. Né? Todo estanho 2 tende a estanho 4. Né? Então, aqui alguns exemplos para vocês lembrarem. A gente tem a família do nitrogênio. Eu já mostrei para vocês várias vezes durante essa aula a configuração do nitrogênio. Nitrogênio tem 7 prótons. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p3. Coloca 2 elétrons no orbital 1s, depois mais 2 no orbital 2s. Esses elétrons aqui, você tem 3 elétrons para colocar no orbital p. Ele tem 3 orbitais. Então, você vai colocar um elétron em cada orbital. Então, mais uma vez, eu fiz aqui para vocês um resuminho, né? Onde o arsênio pode ter o estado de oxidação mais 3 e mais 5. Tá? Então, aqui a gente tem uns exemplos, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de arsênio e antimônio, que eu falei que é
o arsenato e o antimoniato. E aqui alguns exemplos de sulfetos de antimônio e de arsênio, onde o arsênio se comporta como um cátion trivalente, tá? Ou seja, você pode até ter os cátions arsênio mais 3 e antimônio mais 3, né? Você pode precipitar eles na forma de sulfetos, tá? Você imagina que não vai ser muito estável o arsênio 3 e o antimônio mais 3, né? Mas esses cátions eles podem ser relativamente estáveis se eles estiverem precipitados na forma de sulfeto. Então você tem o sulfeto de arsênio e o sulfeto de antimônio, né? Você não precisa falar nesse caso que é sulfeto de arsênio 3, nem sulfeto de antimônio 3, porque o estado de oxidação mais 5 deles é sempre um oxiânion, o arsenato e o antimoniato. No oxigênio, você tem um elétron a mais que no nitrogênio, é que eu falei, você vai pegar então esse elétron, e aí ele vai entrar emparelhando num dos orbitais P. O oxigênio, o estado de oxidação mais comum dele é -2, onde ele recebe 2 elétrons para adquirir a configuração de um gás nobre, né? Mas também ele existe de uma maneira relativamente estável a água oxigenada, né? Que é o O2 2-. E o flúor, né? A exemplo de todos os halogênios, ele vai ter essa distribuição eletrônica que está aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p5. Você imagina então que se o flúor, não só o flúor, qualquer halogênio, receber um elétron, ele vai ficar com todos os elétrons emparelhados, tanto nos orbitais p como s, e vai adquirir a configuração de um gás nobre. Por isso que os halogênios sempre formam ânions monovalentes. Aqui eu estou dando para vocês alguns exemplos alguns estados de oxidação do cloro, né? Então você imagina que o cloro vai desde o estado de oxidação mais 1 até o estado de ele vai desde o estado de oxidação -1 até o estado de oxidação mais 7, né? Você nunca vai ver um cloro com uma carga positiva, tá? Então esse daqui que eu coloquei aqui em cima tu nunca vai ver isso na vida, né? Se você escrever Cl+, o pessoal vai falar, meu Deus do céu, né? Não aprendeu nada de química geral com o professor dele, né? Você imagina que os estados de oxidação do cloro vão de -1 a mais 7, tá? Por quê? Porque ele vai perder os elétrons que ele tem na camada mais externa. Então você imagina aqui o cloro. Ó, você tem aqui o cloro. Se ele ganha um elétron aqui, ó, então Ctrl+C, Ctrl+V. Se ele ganha um elétron, ele vai virar o quê? Ele vai virar o cloreto. Vai ter estado de oxidação -1. Se ele perder um elétron, aí ele vai estar na forma do hipoclorito. Você imagina que na forma do hipoclorito, ele tem estado de oxidação mais 1. Você imagina que a gente coloca só para fins de ensino o clorito. Só que o cloro ele acaba não tendo esse estado de oxidação mais 3, ele só tem estado de oxidação mais 5 e mais 7. Então você imagina que o cloro, se ele perder todos os elétrons dele, né, ele vai perder os 7 elétrons que ele tem, ele vai ter o estado de oxidação mais 7. Aí ele vira o perclorato. Se ele perder, se ele perder todos os elétrons, ó, o cloro. Se o cloro perder todos os elétrons que ele tem no orbital P dele, aí ele vai virar o clorato. Então, ó, se o cloro perde todos os elétrons que ele tem no orbital P dele, ele vira o clorato. Se ele perde todos os elétrons que ele tem na camada mais externa, ele vira o perclorato. E por fim, quando a gente vem fazendo a distribuição eletrônica, a gente chega no neônio, né? Então você tem o neônio 1s2, 2s2, 2p6. Você imagina que no neônio ele tem todo um nível eletrônico completo, né?
Você pode ver que todos os orbitais com o mesmo número quântico principal, né, no caso 2, estão preenchidos. Então você fala que essa configuração é extremamente estável, por isso os gases nobres não reagem. Então aqui, mais uma vez, né? Então aqui ele está só reforçando que quando você for fazer uma distribuição eletrônica, né? Você não precisa fazer distribuição eletrônica desse jeito, tipo o silício, né? Você pode representar os elétrons mais internos, né? Então, por exemplo, você faz a distribuição eletrônica do silício. Você olha na tabela periódica, o silício tem 14 elétrons. Aí você faz a distribuição S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Então você imagina que todos os elétrons que estão no número quântico principal menor, você pode representar como o gás nobre que o sucede. Então eu poderia representá-lo dessa forma, né? O que não ia ser interessante, por quê? Porque eu estou colocando informação desnecessária, né? Ele não vai perder os elétrons que estão no número quântico menor. Ele só pode perder, compartilhar ou receber elétrons nos orbitais que têm um número quântico maior, no caso 3s e 3p. Só nesses daí. Então, ó, quando você faz a distribuição eletrônica do silício, você representa ele como a configuração eletrônica do neônio, que é o gás nobre que o sucede, 3s2, 2p2. Aí você tem na distribuição eletrônica só a informação que lhe é interessante. Então, continuando a sucessão. Então, aqui vem mais um exemplo do livro didático. Aqui são dois exemplos do livro didático. Dê a configuração eletrônica do chofre usando a notação SPDF, com gás nobre e de orbitais em caixa. Então, você vê, então ele faz a distribuição eletrônica aqui, né? Ele fala, ó, solução. O enxofre tem número atômico 16. É o sexto elemento do terceiro período, né? Então, se ele está no terceiro período, N é igual a 3. E está no bloco P. Os últimos 6 elétrons atribuídos ao átomo, portanto, têm a configuração eletrônica 3s2, 3p4. Esses são parecidos pelas camadas completas, né? N1 e N2, que corresponde ao rearranjo eletrônico do neônio, né? Então você vai fazer, então o que eu falei, você não precisa fazer distribuição eletrônica, porque isso daqui já tem pronto na tabela periódica, né? Então você quer saber a distribuição eletrônica do enxofre, é só clicar aqui. Ele está na família 6A, então ele tem 6 elétrons na camada mais externa, sendo que 4 no orbital P e 2 no orbital S. O gás nobre que o sucede, ó, olha aqui, o enxofre está aqui, o neônio está aqui. O gás nobre que o sucede é o neônio. Então eu posso representar como neônio 3s2, 3p4. Então isso daqui a gente já fez. Agora a gente tem outros exemplos, né? Usando a notação SPDF como gás nobre, dê as configurações eletrônicas para o tecnéstio e para o ósmio, né? Então é a mesma coisa, né? Se você quiser saber a configuração eletrônica, é só você clicar aqui no tecnéstio. Então você imagina que o tecnéstio, ele vai ter, se você for contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele vai ter 7 elétrons na camada mais externa dele. Tá? Se você for ver a posição dele você imagina que aqui ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 elétrons em orbitais D. Então ele tem 5 elétrons em orbitais D e 2 elétrons em orbitais S. Você imagina que ele está na mesma família do manganês, né?
Então, você imagina que a química dele é semelhante à do manganês, né? Você imagina que ele não for, apesar dele estar, você imagina que apesar dele estar na mesma família da tabela periódica, né? Ele não tem o estado de oxidação +2, mas o estado de oxidação mais estável dele é o +7. Né? Então, você imagina que você tem o permanganato e você tem o pertecnato. Né? A configuração eletrônica do TecNest é 5s2, 4d5. Né? Se você for ver qual que é o gás nobre que o sucede, é o criptônio. Então, você pode representar como criptônio, né, os elétrons que estão no caroço do átomo, né, que ele não pode perder ou compartilhar, e você tem a distribuição eletrônica dele. Se você quiser fazer para o ósmio, é a mesma coisa. Repare que agora, no caso do ósmio, né, ele tem os orbitais 4f, mas eles já foram totalmente preenchidos, então eles não entram na conta. Então você tem 6s2, 5d6. Você tem 8 elétrons na camada mais externa do ósmio. E você faz a distribuição eletrônica dessa maneira. Pessoal, é engraçado que quando você lê as histórias dos elementos químicos, fala que você encontra sempre o escândio com alumínio. Você imagina que o escândio e o alumínio são átomos que são metais que têm propriedades físico-químicas muito parecidas. Aí eu falo, tá, você vê por proximidade. Você imagina que os elementos que estão próximos na tabela periódica, eles têm propriedades semelhantes. Aí o aluno fala, nossa, professor, mas está longe pra caramba o escândio do alumínio. Não, mas se você for ver, ó, o escândio tem 3 elétrons na camada mais externa. O alumínio, ele também tem 3 elétrons na camada mais externa. Então você imagina que alumínio e escândio, eles têm químicas muito semelhantes, justamente porque tem o mesmo número de elétrons na camada mais externa. Tá? Você pode dizer o mesmo do titânio. Né? Você imagina que o titânio tem 4 elétrons na camada mais externa. Dessa forma, ele tem uma similaridade química, por exemplo, com o germânio e com o estanho. Né? Porque o titânio forma cátions di e tetravalentes. Então, continuando nossa discussão, então você imagina que nesse slide aqui, eu peço para fazer a distribuição eletrônica. Né? O livro fala, faça a distribuição eletrônica. Não tem sentido você fazer a distribuição eletrônica, você pode consultar isso diretamente da tabela periódica, tá? Aí você tem essa seção de exercícios do livro didático, ele fala na questão 1, qual é a configuração eletrônica do selênio, além do cerne de gás nobre? Então, se você quiser saber, você vem aqui na tabela periódica e clica no selênio, tá? Então, você imagina que o selênio ele é precedido pelo argônio. Então, você imagina que essa é a distribuição eletrônica do selênio. Mais uma vez, não se preocupem com os orbitais 3D, com os orbitais D, porque eles já foram totalmente preenchidos, tá? Então, você imagina que o selênio ele vai perder os 4 elétrons que ele tem só os elétrons no orbital P e os elétrons no orbital S para perder. Ele não vai perder nenhum elétron que está nos orbitais D. Então, se você for ver, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Com base nas configurações eletrônicas, qual dos seguintes átomos tem o menor número de elétrons desemparelhados? Então, para você responder essa daqui, aí você tem que fazer a distribuição eletrônica. Tá? Então, aqui nessa tabelinha, acho que do jeito que eu coloquei aqui, ficou ruim de visualizar, né? Você não vai conseguir visualizar nessa tabelinha. Aqui tem a distribuição eletrônica de todos os elementos, né? Mas vai ficar ruim de ver.
Acho que fica melhor eu mostrar para vocês nessa tabelinha aqui, né? Então, nessa tabelinha aqui, a gente tem a distribuição eletrônica dos metais de transição. Então, você lembra que os metais de transição, eles têm sempre os orbitais 4s preenchidos. Então, você vai preencher os orbitais D do metal de transição. Então, quando você chega aqui na tabela periódica, você chegou no cálcio, você preencheu os orbitais 4s. Antes de você chegar aqui no galho e preencher os orbitais 4p, você vai ter que preencher os orbitais D. Então, do 20 ao 31, você tem 10 orbitais D para serem preenchidos. Então, você vai colocando esses elétrons em orbitais D. Né? Então, pela regra do Aufbau, você imagina que você vai colocar cada um desses elétrons, né? Então, do escândio ao vanádio, você vai colocando um elétron em cada caixinha do orbital D. Então, o escândio, o orbital D tem 5 orbitais para serem preenchidos, né? Então, um elétron no orbital D, então preenche uma caixinha. Titânio, 2 elétrons, então um elétron em cada caixinha. Vanádio, um elétron em cada caixinha. Agora o cromo apresenta uma anomalia, né? Em vez dele ser 4s2, 3d4, ele prefere ser 3d5, 4s1. Por quê? Porque aí ele vai ter um elétron preenchendo cada orbital. Tá? Então você imagina que essa característica que o cromo apresenta, você imagina que essa característica que o cromo apresenta, o nióbio também apresenta. Peraí, troquei aqui. Aqui você tem o cromo, né? Então você imagina que essa característica do cromo, o molibdênio também apresenta. Então, falando mais uma vez de nomenclatura, lembra que o cromo forma o cromato e o molibdênio forma o molibdato. No entanto, quando você chega mais embaixo, você já imagina que os elementos mais pesados, como o tungstênio, isso daqui é elemento artificial, né? Mas você imagina que essa tendência já não se observa no tungstênio. Tá? O tungstênio ele acaba sendo 6s2, 5d4. Ele acaba seguindo aquela distribuição eletrônica que a gente esperaria. Mas no caso do cromo e do molibdênio, a distribuição eletrônica esperada não acontece. Né? Em vez dele ter a configuração eletrônica com 2 elétrons no orbital S e 4 no orbital D, ele prefere ter um elétron em cada orbital. Então aqui a gente tem o cromo, que é 3d5, 4s1. Aí na sequência a gente tem o manganês. Então o manganês tem 3d5, 4s2. Nesse caso, você predizer os estados de oxidação do manganês já não é uma coisa tão simples, né? Você imagina que para ele virar manganês, você sempre tira os elétrons dos orbitais S, depois você tira os elétrons do orbital D. Você sempre tira o elétron do número quântico principal maior. Então você pensa que se o manganês virar manganês 2, ele vai perder os 2 elétrons do orbital S dele. Se ele virar manganês 7, ele vai perder todos os elétrons que ele tem aqui. Agora, você imaginar que ele vai virar manganês 4, ele vai ter que perder os 2 elétrons do orbital S e vai ter que perder mais um elétron do, vai ter que perder mais 2 elétrons do, vai ter que perder mais 2 elétrons do no orbital D. Né? Vai ter que perder mais 2 elétrons do orbital D, aí ele vai ficar só com 3 elétrons no orbital D. Você pode imaginar que esses 5 orbitais D, você tem 3 de maior energia e 2 de menor energia. Você imagina que a energia desses 2 é diferente da energia desses 3 um pouco. Né? Então, dessa forma, ele pode perder 2, 4 ou 7 elétrons. Aqui a gente tem o ferro. Você imagina que o ferro ele pode perder os 2 elétrons que ele tem no orbital S e vira ferro 2.
Se ele perder esse um elétron que ele tem aqui nos orbitais D dele, para ficar com uma semicamada, com uma camada D semi-preenchida, ele vira o ferro 3. Tá? Então você tem o ferro 3 e o ferro 2. Você imagina que no ferro 2 você tem 4 elétrons desemparelhados e no ferro 3 você tem 5 elétrons desemparelhados. E por fim você chega no cobalto. Né? O cobalto ele tem a distribuição eletrônica 3d7, 4s2. A forma mais comum do cobalto é o cobalto 2. Na verdade, o cobalto 3 ele não é estável em meio aquoso. Até existe cobalto 3, mas ele vai estar ligado a outras substâncias. Né? Você nunca vai ver o cátion cobalto 3 em meio aquoso. Então, o cobalto perde os 2 elétrons que ele tem na camada mais externa e vira o cobalto 2. O níquel é a mesma coisa. Ele perde os 2 elétrons que ele tem na camada mais externa e forma o níquel 2. Aí você tem o cobre, que é a mesma coisa. Em vez de ele ter configuração eletrônica 3d9, 4s1, ele prefere ter configuração eletrônica 3d10, 4s1. E assim, quando ele assume essa configuração eletrônica, ele consegue, assim que ele assume essa configuração eletrônica aqui, ele vai ter estabilidade de ter todos os orbitais D dele semi-preenchidos, tá bom? Então, ó, é alguma coisa, é engraçado essa parte da anomalia. Se você clicar, então, se você clicar no cobre, né, ao invés dele ter 4s2, 3d10, ele prefere ter a configuração 4s1, 3d10. Se você vai para a prata, essa mesma anomalia é observada na prata. Né? Só que é engraçado que a prata só perde esse um elétron que ele tem no orbital S para formar cátions monovalentes. Então você imagina que a prata só existe como cátions monovalentes. Já o cobre, ele consegue perder esse um elétron que ele tem no orbital S e mais um elétron que ele tem no orbital D. Aí ele forma um cátion divalente. Então o cobre tem estado de oxidação mais 1 e mais 2. Né? Onde o estado de oxidação mais 2 é o mais estável. A prata ela só tem um único estado de oxidação, que é o estado de oxidação mais 1, quando ela perde esse elétron que tem no orbital 5s1. E por fim, você chega no ouro. O ouro também ele segue a mesma distribuição eletrônica que o cobre, a prata, que o cobre e a prata. Tá? Uma coisa que é interessante é que o ouro ele tem já os estados de oxidação mais 1 e mais 3. Ele pode perder esse um elétron que ele tem no orbital S, ou ele pode perder também esse um elétron que ele tem no orbital S mais 2 que ele tem nos orbitais D. Eu não saberia explicar para vocês por que, quer dizer, não seria uma explicação trivial. Não é uma coisa que eu poderia explicar para vocês com as teorias que a gente aprende em química geral, né? Porque você vai ver que todos esses elementos aqui, ó, cobre, prata e ouro, eles têm o mesmo número de elétrons na camada mais externa deles. No entanto, o cobre forma cátions monovalentes e divalentes, onde o estado de oxidação mais 2 é o mais estável. A prata só forma monovalentes, enquanto o ouro forma monovalentes e trivalentes, onde o estado de oxidação trivalente é o mais estável. Tá? E por fim, quando você chega no final da família, você pode observar que todos os elementos têm tanto os orbitais S como D totalmente preenchidos. Zircônio, cádmio e mercúrio. Então lembra que o zinco e o cádmio sempre formam cátions divalentes. Agora, o mercúrio, ele aqui tem uma propriedade muito única, né? Que ele se liga com outro átomo de mercúrio para formar o mercúrio 1. Então, zinco e cádmio só existem como cátions divalentes, enquanto o mercúrio existe como mercúrio 1, por exemplo. Né? Existe o mercúrio 1 e o mercúrio 2. Então, aqui você tem a distribuição eletrônica, né? Então, voltando à pergunta, né? Então, voltando à nossa pergunta aqui, qual das seguintes espécies é mais paramagnética, né? Que tem mais elétrons desemparelhados? Então, se a gente for olhar aqui, ó,
Com certeza, você está aqui na sequência, né? Cromo. Ah, tá. Você tem o... Qual dos íons a seguir contém o maior número de elétrons desemparelhados, né? Então, ele está na sequência. Cromo 3, cobre 2, cobalto 3 e níquel 2. Então, se você chegar no cromo, você vai tirar 1, 2, 3 elétrons. Então, o cromo 3 tem 3 elétrons desemparelhados. O cobre, você vai tirar um elétron daqui e um elétron daqui. Então, o cobre 2 tem um único elétron desemparelhado, enquanto o cromo 3 tem 3 elétrons desemparelhados. O cobalto, você vai tirar 2 elétrons daqui e um elétron daqui. O cobalto tem só 2 elétrons desemparelhados. Se você chegar no níquel, o níquel vai ter 2 elétrons desemparelhados. Então, você imagina que desses 4 aqui, o que tem maior número de elétrons desemparelhados é o cromo. Aqui ele está perguntando, né, qual das seguintes espécies é mais paramagnética? Paramagnética que tem elétrons desemparelhados e vai ser atraído por um campo magnético. Quanto mais elétrons desemparelhados a gente tem, né, mais paramagnético é o metal. Então você imagina que o cromo 6 ele é bem mais paramagnético do que o cromo 3. Enquanto que o manganês, então você imagina que o manganês 2 e o manganês metal, eles têm o mesmo número de elétrons desemparelhados. Né? Por quê? O manganês tem essa configuração eletrônica aqui com 5 elétrons desemparelhados. Se ele perder 2 elétrons, ele vai perder esses 2 elétrons que estão emparelhados no orbital s e vai continuar com 5 elétrons desemparelhados. Né? Então, dessas 4 espécies, o cromo 3, o manganês mais 2, a espécie que tem mais elétrons desemparelhados, sem dúvida, é o cromo, que ela tem 6 elétrons desemparelhados. Então, aqui a gente tem um dos últimos exemplos da aula de hoje. É muito importante que você saiba aonde vão entrar e aonde vão sair os elétrons. Então, por exemplo, aqui a gente tem a distribuição eletrônica do flúor. 1s2, 2s2, 2p5. Aí o flúor ganha um elétron para virar o fluoreto. Você imagina que esse elétron sempre vai entrar no número quântico principal mais alto, né? E vai entrar no elétron no orbital p. Então você começa a colocar no orbital p. Então você tem 1s2, 2s2, 2p6. Essa é a distribuição eletrônica do fluoreto. Se você chegar no enxofre, essa daqui que é a distribuição eletrônica do enxofre. Se o enxofre ganhar 2 elétrons, ele vai virar o sulfeto. Esses elétrons vão entrar aqui no orbital 3p. Tá vendo? Aqui você tem o sódio. O sódio metálico está virando um cátion. Para isso, ele está perdendo um elétron. Então, tenha em mente que o elétron sempre vai sair do número quântico principal mais alto. Então, ele vai sair do orbital 3s. Então, o sódio metálico perdeu um elétron, adquiriu a configuração no gás nobre. O germânio. Às vezes que gera um pouquinho de confusão para vocês. O germânio tem 4 elétrons na camada mais externa, 2 no orbital s e 2 no orbital p. Se por um acaso ele for perder 2 elétrons, ele vai perder primeiro os elétrons do orbital p, para depois perder os elétrons do orbital s. Né? O titânio, ele tem configuração eletrônica 3d2, 4s2. Às vezes o que gera muita confusão para vocês é saber se o elétron vai sair do 3d ou do 4s. Então lembra que 4 é maior do que 3, os elétrons sempre saem primeiro dos orbitais s para depois saírem dos orbitais d. O ferro é a mesma coisa. A configuração eletrônica do ferro é 3d6, 4s2. Então você imagina que os elétrons sempre vão sair dos orbitais s primeiro. Depois que saíram todos os elétrons do orbital s, aí que vão começar a sair elétrons do orbital d. Tá bom?
Isso é parte da distribuição eletrônica. Então aqui a gente tem a configuração eletrônica dos íons, faça a configuração eletrônica do átomo neutro, remova elétrons com o número quântico principal mais alto, né, que é o valor de N. Então, no caso do ferro, você tem 4s2, 3d6. Se ele perder 2 elétrons, ele vai perder os elétrons que estão no orbital 4s. Então, se você for tirar elétrons de metal de transição, você tira primeiro os elétrons do orbital s, para depois tirar os elétrons do orbital d. E aqui a gente estava falando do paramagnetismo, do diamagnetismo, né? Então, você imagina que você tem o óxido de ferro 3. Você tem o óxido de ferro 3. Então, você imagina que o óxido de ferro 3, ele vai ter... Você imagina que o óxido de ferro 3 ele vai ter 5 elétrons desemparelhados. Se ele tem 5 elétrons desemparelhados, ele vai ser atraído por um ímã, que a gente chama de propriedades magnéticas, né, de paramagnetismo. Então, você imagina que um elemento químico, quando ele é atraído por um campo magnético, a gente fala que ele é paramagnético. E se ele não for atraído, a gente fala que ele é diamagnético, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo. Opa, eu dei muito zoom aqui. A configuração eletrônica dos íons. Os íons com elétrons desemparelhados são paramagnéticos, atraídos por um campo magnético. Os íons sem elétrons desemparelhados são diamagnéticos, né, levemente repelidos por um campo magnético. Então, a gente tem, por exemplo, o óxido de ferro 3, que tem 5 elétrons desemparelhados, né, ele está sendo atraído por um campo magnético. Aqui mais um exemplozinho do livro, né? Configuração dos íons de metais de transição. Então, é o que eu falei, eu lembro que até mesmo uma vez, quando eu fazia a graduação, eu estava fazendo o curso de inorgânica, eu estava fazendo um exercício, eu tirei elétrons do orbital D antes de tirar do orbital S. Aí eu lembro que na época meu professor de inorgânica falou que ele nem ia corrigir minhas provas e já ia me reprovar direto, né? Então é uma coisa que realmente gera confusão. Então não esqueçam, você tira primeiro o elétron do orbital S para depois tirar do orbital D. Então aqui a gente tem um exemplo que eu tirei do livro didático, né? Então vamos lá, por exemplo, 7.4 do livro didático. Configuração dos íons de metais de transição. Problema: desconfigurações eletrônicas para cobre, cobre 1 e cobre 2. Alguns dos íons são paramagnéticos. Quantos elétrons desemparelhados há em cada íon? Você sabe a configuração eletrônica do cobre, que possui um elétron 4s e 10 elétrons 3d. Quando se forma um íon do metal de transição, os elétrons Ns mais externos são preferencialmente perdidos, seguidos pelos elétrons N-1d. Estratégia: inicie com a configuração eletrônica do cobre. Observa-se sempre que os elétrons são perdidos primeiro, seguidos por um ou mais elétrons N-1d. Então, aqui ele está perguntando, basicamente ele está falando, me diga a configuração eletrônica do cobre 1 e do cobre 2. Então, se você não sabe, você não precisa saber fazer distribuição eletrônica, é só você vir aqui e clicar na tabela periódica. Aí ele já está falando que a distribuição eletrônica do cobre é 4s1, 3d10. Né? Então, você imagina que o cobre 1, primeiro ele perdeu um elétron. Eu vou tirar, então, um elétron do orbital s. E o cobre 2, ele perdeu um elétron no orbital s e um elétron no orbital d. Então, depois eu vou tirar um elétron do orbital d. Então, olhando aqui no PowerPoint, no exemplo do livro, ó, aqui é a configuração do cobre. Ele perdeu um elétron, tirei o elétron do orbital 4s. Então, essa daqui é a configuração eletrônica do cobre. Se o cobre virar cobre mais 2, eu vou ter que tirar 2 elétrons. Então, primeiro eu tiro um elétron do orbital s,
para depois eu tirar um elétron de outro orbital D. Tá? Então, você imagina que o cobre 1 é diamagnético e o cobre 2 é paramagnético. Tá? Aqui, um átomo de cobre e um íon cobre 2. Tem um elétron desemparelhado. Por isso são paramagnéticos. Por outro lado, o cobre 1 é diamagnético. Né? Aqui ele fala, verifique seu entendimento, represente as configurações eletrônicas para vanádio 2, vanádio 3 e cobalto 3. Utilize os diagramas de orbitais em caixa e a notação de gás nobre. Então, basicamente, ó, por exemplo, você vai fazer isso para o vanádio. Você vai clicar aqui e vai ver a distribuição eletrônica do vanádio. 4s2, 3d3. Então, você imagina que o vanádio 2, a distribuição eletrônica dele vai ser 3d3. O vanádio 4 ele vai perder um elétron no orbital D. Então, o vanádio 4 vai ser 3d2. Ok? Então, seguindo a parte de tabela periódica, aqui a gente dá um exemplo, né? Um olhar mais atento, né? O paramagnetismo e ferromagnetismo. Dos materiais ferromagnéticos é muito. Então, aqui a gente tem, né, de um olhar mais atento, os materiais magnéticos são relativamente comuns e muitos são importantes em nossa economia. Por exemplo, no interior de um equipamento de imagens por ressonância magnética, usado em medicina, há um grande ímã. E encontramos minúsculos ímãs em alto-falantes e telefones. Óxidos magnéticos são empregados em fitas de gravação e em discos de computador. Os materiais magnéticos que usamos são ferromagnéticos. O efeito magnético dos materiais ferromagnéticos é muito maior do que os dos paramagnéticos. O ferromagnetismo ocorre quando os spins dos elétrons desemparelhados de um conjunto de átomos no sólido, né, chamado domínio, alinham-se na mesma direção. Somente os metais dos grupos do ferro, cobalto e níquel, bem como alguns outros metais, como o neodímio, exibem essa propriedade. São também únicos, pois uma vez que os domínios são alinhados por um campo magnético, o metal fica permanentemente magnetizado. Muitos materiais exibem ferromagnetismo maior do que os próprios metais puros. Um exemplo de tal material é o alnico, que é um composto de alumínio, níquel e cobalto, bem como o de cobre e de ferro. O ímã permanente mais forte é uma liga de neodímio, ferro e boro. Né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, do paramagnetismo, né, que a gente tem um exemplo do paramagnetismo e um exemplo do ferromagnetismo. Então a gente tem aqui, né, magnetismo, paramagnetismo na ausência de um campo magnético externo, os elétrons desemparelhados nos átomos ou em íons de substâncias são orientados aleatoriamente. Se um campo magnético é imposto, no entanto, esses spins tenderão a ficar alinhados com o campo. No ferromagnetismo, os spins dos elétrons desemparelhados em um agrupamento de átomos ou íons alinham-se da mesma direção, mesmo na ausência de um campo magnético, né? Que é como funcionam então os ímãs. Então aqui a gente já tem algumas questões, né, que envolvem justamente isso. Você saber qual que é a distribuição eletrônica dos elementos químicos envolvidos. Então, se a gente for olhar para a primeira questão, 3 dos 4 íons mostrados abaixo possuem a mesma configuração eletrônica e um não. Identifique aquele que não corresponde a essa configuração. Então, se a gente voltar aqui atrás para olhar as configurações eletrônicas, tá.
Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V nessa figura para colocar, para a gente colocar aqui. Então ele está perguntando, ele está falando aqui, 3 dos 4 íons mostrados abaixo possuem a mesma configuração eletrônica. Então você pode imaginar que você tem o cromo 1, ele perdeu um elétron, então ele ficou com uma configuração 3d5. Aí você tem o ferro 3, você tirou os 2 elétrons aqui do orbital S dele e um do orbital D, e um elétron aqui de um orbital 3D. Então você imagina que o cromo 1 e o cromo 1 e o ferro 3 têm a mesma configuração eletrônica. Aí você tem que o manganês 2, você arrancou os 2 elétrons que ele tinha no orbital 4s. Ele também ficou com uma configuração eletrônica igual a desses 3. Aí você tem o ferro 2, que vai ser o único que vai ter uma configuração diferente dos demais, né? Você imagina então que esses 3 cátions aqui, a configuração eletrônica deles vai ser 3d5. No caso do ferro 3, vai ser 3d6. No caso do ferro 2, vai ser 3d6. Qual dos íons a seguir contém o maior número de elétrons desemparelhados? Né? Então, ó, você imagina que o cromo, se o cromo 3, ele perde um elétron aqui e 2 aqui. Então, o cromo 3 tem 3 elétrons desemparelhados. O cobre 2, o cobre está aqui. Ele perde um elétron aqui e um elétron aqui. Então, o cobre tem só um elétron desemparelhado. O cobalto 3, ele vai perder esses 2 e mais um. O cobalto 3 tem 2 elétrons desemparelhados. E o níquel vai ter 2 elétrons desemparelhados. Então, o que tem o maior número de elétrons desemparelhados é o cromo 3. Pessoal, então o que era mais importante, o que eu quero mostrar aqui para vocês? E toda vez que você for tirar elétrons de um metal de transição, você tira primeiro os elétrons do orbital S, depois você tira os elétrons do orbital D. Então, manganês. Qual que é a distribuição eletrônica do manganês 2? Opa, tirei os 2 elétrons do orbital 4s dele, então ficou só 5 elétrons aqui. O ferro 2, qual que é a distribuição eletrônica dele? Opa, tirei esses 2 elétrons aqui do orbital 4s. Então, a distribuição eletrônica do ferro 2 é 3d6. Basicamente, era essa parte mais importante que eu queria mostrar para vocês hoje também. Né? Quando você vê a distribuição eletrônica, onde você tira e aonde você põe elétrons. Tá bom? Lembra que quando você tira elétrons do metal de transição, você tira primeiro os orbitais. Você tira primeiro os elétrons do orbital S para depois você tirar os elétrons do orbital D. Então aqui você tem uma verificação de aprendizagem. Ele fala para dar a configuração eletrônica do arsênio 3. Então, ó, basta você clicar na tabela periódica e ver a distribuição eletrônica do arsênio. Primeiro você vai tirar dos orbitais P para depois tirar dos orbitais S. Não se preocupa com os orbitais D do arsênio, por quê? Porque eles não vão sair. Ele tem uma camada D totalmente preenchida e o 3 tem um número quântico principal maior do que o 4. Então você tira primeiro os orbitais, você tira primeiro os elétrons que estão no orbital P para depois tirar o dos orbitais 4s. Então, se você for dar a configuração eletrônica do arsênio 3, é essa daqui. Se você for dar a configuração eletrônica do arsênio 5, é 3d10, só 3d10, tá bom? Então, ó, você vai tirar esses elétrons aqui do arsênio 3 e vai ficar com essa configuração eletrônica aqui no arsênio 3. Irregularidades e configurações mais estáveis.
será a que estiver com a menor energia total. Maior estabilidade no conjunto de orbitais semi-preenchidos. Escreva as configurações eletrônicas dos elementos a seguir. Então, basicamente, é isso que eu queria ressaltar para vocês também. Eu ensinei para vocês que quando você faz a distribuição eletrônica, seria mais fácil, você preenche primeiro os orbitais S para depois preencher os orbitais D. Então, seguindo essa sequência lógica, ó, o vanádio é 4s2, 3d4. Então, a configuração do cromo era para ser 4s2, 3d4. Né? Perdão, o vanádio é 4s2, 3d3. Então, seguindo a configuração do vanádio, o cromo era para ser 4s2, 3d4. No entanto, o cromo prefere ter uma configuração eletrônica 3d5, 4s1. Porque quando ele assume essa configuração, ele fica com um elétron desemparelhado em cada um dos orbitais dele, tanto S como D. Então, olha aqui a distribuição eletrônica, ó. Olha aqui o cromo. Quando ele fica com essa configuração eletrônica aqui, ele tem um elétron desemparelhado em cada um dos orbitais dele. O cobre é a mesma coisa. Você imagina que o cobre, em vez de ele ter uma configuração eletrônica 3d9, 4s2, ele prefere ter uma configuração eletrônica 3d10, 4s1, porque aí ele vai ter os orbitais dele totalmente preenchidos. Pessoal, então a gente marca aqui que na aula de hoje a gente foi até o slide de número 78. Aí a gente continua na aula que vem do slide 78 em diante. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.